Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Nós estamos na aula de número 24, mini curso de Advanced Steel. Nós estamos aqui desenvolvendo uma torre estrutural, né? E agora nós vamos dar sequência. Bom, a aula anterior nós estávamos mexendo com a nossa viga, né? Então nós fizemos aqui o que nós chamamos aqui de joelho, né? Joelho da viga aqui. E nós temos nesse joelho aqui uma cunha, né? É um joelho um pouco diferente, porque ele tem aqui esse apoio, né? No caso, que é a cunha. Agora nós vamos inserir os parafusos aqui no caso, né? Então, nós vamos tirar essas duas janelas, né? Deixar apenas uma única janela. Lembrando que a janela que vai prevalecer é a que está marcada aqui, que está ativa, né? E a gente ativa ela dando um clique dentro da área de trabalho. Então, nós vamos aqui, janela, e vamos guia vista em único. Vamos deixar somente ela mesmo, né? Pois já o resultado já está aqui na nossa tela. Então, bora lá, vamos dar dois cliques aqui para chamar a caixa de edição. Nós vamos editar, aplicando aqui os parafusos. A caixa não é esta, então nós vamos novamente dar dois cliques e agora sim, né, o invólucro seria esse aqui e a caixa correta é essa que acabou de abrir aqui, ó, joelho da estrutura aparafusada com alma, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Só que é parafusada na mesa, né? Vamos lá, parafusos. Clicamos aqui em parafusos e nós vamos definir então o diâmetro do nosso parafuso, que é 16. Vamos manter um diâmetro de 16. Número de parafusos em grupo. Então, quando se fala em número de parafusos em grupo, nós estamos nos referindo a um grupo de parafusos, né? E é um para cada lado, né? Nós temos a figura aqui do lado, onde mostra a nossa junta, né? A aplicação da nossa junta no caso aqui da viga. E aqui nós estamos vendo ela de frente. Então nós temos a mesma viga, só que é uma vista lateral e uma vista frontal, né? Isso para facilitar para nós aqui, né? Então, agora nós vamos aqui, ó, distância de grupos de parafusos, que é o item 3, entre os parafusos. Nós vamos ainda, antes de ajustar exatamente este grupo aqui, né, o item 3 de parafusos, nós vamos entrar aqui em grupos parafusos 1, 2. Porque aqui então é que nós vamos começar então a fazer as definições aqui. Então, distância de parafuso. Então, o item 1 aqui, ó, você observa aqui do 1 ao 3 aqui, nós vamos estar inserindo parafusos aqui na parte da viga mesmo. E aqui o item 4 refere-se à cunha, né, o parafuso aqui na parte inferior. Vamos definir aqui então com número de distância de 50. O item 1, então, é a distância, né? O item 1 é a distância da mesa a mesa ao parafuso. Então, deixamos aqui uns 50. Né? Deixa eu verificar aqui, eu não estou visualizando a furação. Vamos lá. Bom, vamos aplicar aqui. Item 2 é distância entre parafusos. Né? Então, o primeiro item é a distância da mesa em relação ao parafuso. Agora, a distância 2 é a distância entre parafusos. E aí nós vamos colocar 75. 75. Damos um Enter. Vamos atualizar agora. Deixa eu verificar aqui. Não estou enxergando a visibilidade aqui. Número de linhas, sim. Número de linhas, nós vamos definir aqui o número de linhas de... Número de linhas, item 3. No caso aqui é 0, nós não temos mais do que 3. Vamos colocar 3 aqui, vamos ter 3.
Atualizar agora. Pronto. Tá, o computador ele está meio travando, mas então tá. Então nós definimos aqui ó, o número de linhas 3, distância entre parafusos 75 e a distância, no caso aqui da mesa em relação ao primeiro furo, a distância de 50. Bom, agora vamos para a cunha, né? A parte inferior aqui da nossa viga, que está aqui dando um reforço aqui, né? Na nossa conexão, né? Que é considerado aqui um joelho, né? Então nós vamos para a distância do grupo 2, né? A distância do grupo 2 nós vamos colocar aqui uma distância de 130, que é, no caso agora, entre parafusos, mas em relação ao parafuso primeiro aqui da viga e o parafuso aqui da cunha, tá? Que é o item 4, aqui, ó, observando aqui, ó. Então, entre parafusos em relação ao parafuso viga e o parafuso da cunha. Agora, a distância intermediária entre linhas, item 5. Nós vamos colocar aqui 50. Vamos colocar aqui o item, né, número de linhas, vai ser o 1. Né? A parte superior nós temos 3 linhas, na parte inferior aqui da cunha nós vamos ter apenas uma linha. Então clico aqui, já apareceu aqui, tá vendo? Vamos dar um zoom aqui para ver como é que está ficando. O nosso parafuso aqui, olha, o furo, né? E o parafuso, a impressão que nós temos é que ele poderia ficar mais alto um pouco, né? Mais centralizado aqui. Então nós vamos diminuir essa distância do grupo 2, que é o item 4, nós vamos diminuir para 110. Vamos deixar o parafuso mais centralizado, né? Aqui, ó, exatamente. Agora ele subiu um pouquinho, então a distância é boa. Aqui, ó, para se colocar aqui o nosso parafuso. Ok? Então nós vamos dar um atualizar aqui agora. E vamos retornar aqui para parafusos. E agora sim, né? Nós vamos mexer com o item 3, que vai exatamente distanciar o parafuso, o furo, né? Do parafuso e o parafuso da alma, porque nós percebemos que o furo está muito próximo da alma. Então nós temos que dar uma distância. Aqui está com 80, nós vamos dar uma distância aí de no mínimo aí 110. Então, nós clicamos, olha aí, o parafuso agora sim ele se deslocou mais, né, para o centro, né? Quando eu falo para o centro, estou me referindo exatamente à distância aqui, né, em relação à nossa alma. Bom, uma vez aplicado aqui, então, os parafusos, né, vamos simplesmente fechar aqui a caixa. Vamos comentar um pouquinho sobre este furo, né? Nós vemos que nós temos aqui uma marcação. Na verdade, são duas marcações. Então, vamos colocar aqui no modo em estrutura de arame para que nós possamos analisar a diferença dessas duas marcações. Aqui, ó. Nós temos uma marcação aonde a linha se encontra em verde mais escuro, e aqui nós temos uma marcação, olha, quando aproximamos o mouse, observa que é uma outra marcação. Ou seja, nós temos duas marcações no furo, que uma marcação representa exatamente o furo e a outra marcação representa o parafuso. Então vamos ver. Quando eu clico aqui nesta marcação, observa que então me aparece a marcação do parafuso. E se eu clicar nessa marcação mais interna aqui, olha, tá vendo? Essa marcação aqui, olha, vai aparecer para mim a paleta do furo, né? E é onde eu defino então aqui a distância, o diâmetro do furo, furo redondo, né? Então nós temos então duas marcações bem, digamos assim, bem uma junto à outra, mas que cada uma chama uma paleta diferente. Aqui ela vai chamar a paleta do furo e aqui vai chamar
né, a paleta, né, nós chamamos de paleta ou o painel, né, de configurações, ok? Bom, como é que eu faço para visualizar aqui então o meu parafuso? Posso fazer o seguinte, olha, eu posso clicar aqui, eu selecionei apenas um, com o botão direito do mouse, vou buscar a opção Select Similar ou Selecionar Similar. Observa que todas as nossas marcações de furos, elas foram selecionadas. E aí eu posso então aplicar a exibição aqui dos nossos parafusos. Botão direito do mouse, nós vamos clicar aqui em Propriedades Advanced e aqui em Tipo de Exibição nós mudamos para Sólido. Vou fechar a caixa e observe então aqui em Conceitual que agora nós temos visivelmente os nossos parafusos aplicado aqui na nossa estrutura, né? Ou na nossa junta, né? De conexão aqui, certo? Para mim voltar, lógico, também a minha, né? A forma invisível, né? Dos parafusos aqui, eu simplesmente seleciono o parafuso, botão direito, selecionar similar, olha, selecionou os parafusos. Eu venho com o botão novamente direito do mouse, propriedades Advanced, e em tipo de exibição eu desmarco o sólido e coloco na opção Standard. Fecho aqui e observa então que nossos parafusos eles não estão mais visíveis. Para fechar esta aula aqui, nós vamos então trazer novamente a viga, né? Então vamos clicar aqui no início, navegador de projeto, explorador de projetos. E no explorador de projeto, a elevação que nós estamos trabalhando é a elevação 10.600. Vou clicar com o botão direito, vou desativar, né? Ou já está desativado, vou ativar, né? Ela vai trazer essa elevação. O botão direito aqui de novo, eu vou desativar. Pronto, agora eu tenho toda a minha estrutura novamente. Vamos colocar aqui no isométrico SE. Pronto. O que nós vamos fazer agora para fechar, então, é simplesmente aplicar aquela opção de criar por modelo, né? Uma vez que nós configuramos aqui, o lado oposto será a mesmo joelho, né? Mesmo joelho. Então vamos lá, vamos pegar aqui em paleta de ferramentas, né? Vou fechar aqui a paleta de ferramentas. Em paleta de ferramentas nós vamos buscar a opção que é exatamente esta opção aqui, olha, criar por modelo múltiplos, ou pode ser essa mesma aqui, ó, criar por modelo. Seleciono no invólucro, dou um Enter, a opção é sempre selecionar, no caso aqui, a coluna, dá um Enter, selecionar a viga, dá um Enter, e pronto. Foi criado por modelo, né, a nossa matriz aqui, que no caso é o joelho que nós aplicamos. Então ele cria, através, né, do modelo já existente, né, no caso aqui, uma cópia aqui, né? Tudo que eu fizer aqui na matriz, né, desse joelho, também alterará aqui nesse outro, né, nessa outra cópia, né, realizada aqui através deste comando. O comando foi esse aqui usado, criar por modelo. Espero que tenham gostado desta aula. Nós vamos dar continuidade, né, vamos dar sequência, ainda modelando aqui, né, a nossa estrutura metálica. Aguardo vocês para a aula 25 e até!